foi decidido numa assembleia horizontal, por uma iniciativa do pessoal que trabalha com arte, com cultura, mas que é aberta para todo mundo que quiser participar. Né? Então fica o convite também para quem quiser vir integrar a programação, dá uma olhada no site, na página do Facebook, que é Funarte MG Ocupada. Aí tem a programação, tem o nosso manifesto, tem informes, explicando o que está acontecendo aqui. E fica o convite para virem participar da programação e também quem quiser dormir, quem tiver essa disponibilidade. Né? Quanto mais gente aqui resistindo, melhor. A gente realmente está precisando de presença mesmo, de pessoas. Então agora o professor Rodrigo vai fazer uma conversa aqui com a gente sobre indústria cultural igual, né, que é um tema fundamental para a gente entender o que está acontecendo hoje no país. Obrigada, professor. Obrigado, Débora. Então, boa tarde. Por enquanto, né, a todas e todos, agradeço a presença e estou muito feliz de poder fazer essa conversa. Em geral, quando eu vou começar a falar, eu agradeço o convite. Dessa vez, eu vou dizer que eu estou muito feliz de ter me oferecido, né, para falar, porque eu acho que a gente tem um momento que todo mundo poderia dar alguma contribuição, deveria fazer isso. E eu pretendo então fazer uma conversa, não vai ser fácil sintetizar tudo que eu tenho para dizer, mas assim mesmo eu vou tentar. A minha ideia é ver se eu não passo muito assim de meia hora, 40 minutos, de modo que a gente tenha um tempo maior para um debate mesmo, né? E então, o próprio termo indústria cultural, eu acho que carece de esclarecimento, porque embora todo mundo saiba intuitivamente, né, do que se trata, em termos de um conceito mesmo, seria interessante a gente recuperar alguns conhecimentos, um pouco até da história, né? Por exemplo, claro que a indústria cultural está ligada à indústria do entretenimento, né? Só que existia entretenimento na Europa, já industrializada no século XIX, mas não organizado ainda em bases industriais. Esse entretenimento organizado mais artesanalmente, quando os Estados Unidos se apresentou como um país com um nível de industrialização alto, quase semelhante ao de países europeus que se industrializaram anteriormente, né, como a França e a Inglaterra, posteriormente a Alemanha. Então existia ainda um esquema, digamos, que eu chamei aqui de artesanal, né, de indústria do entretenimento, que se organizava, por exemplo, eu não posso me estender muito, mas eu queria lembrar uma instituição, entre aspas, assim, que foi importante nessa indústria, quer dizer, nesse entretenimento organizado em bases artesanais, que eram os music halls, né? Eram galpões, né? Eventualmente, né? Lembrando um pouco esse que a gente está ocupando aqui agora, que eram muito destinados assim, à diversão da classe operária, né? E que exibiam um show de variedades, em que tinha números de canto, números de humor. E aconteceu uma coisa interessante, porque no final do século XIX, o cinematógrafo foi inventado, quase assim, diferença de uma década, de alguns anos, o cinematógrafo foi inventado, né? O gramofone foi inventado, começaram a ocorrer as primeiras transmissões radiofônicas, né? Então estava se gestando aí na última década praticamente do século XIX a base tecnológica disso que veio a ser a indústria cultural, né? E foi curioso porque a indústria cultural, ela pegou, quando ela, no seu início, ela quase que absorveu, por assim dizer, essa atividade econômica de entretenimento que existia em bases artesanais, por assim dizer, e ela foi tomando conta. Eu vou dar um exemplo assim, que ajuda a entender isso. Esses shows de variedades que eram apresentados nos music halls do século XIX, na segunda metade do século XIX, nos países industrializados europeus, também nos Estados Unidos, já incipientemente, eles incluíam no final uma parte de projeção de filmes.
Mas a projeção de filmes era o cinematógrafo, quer dizer, o filme era apresentado como uma curiosidade, né, de pessoas saindo de fábrica, essas imagens que a gente já cansou de ver aí, de arqueológicas praticamente nos inícios do cinema, né, ou de cidades, essa coisa toda, né. E a parte de projeção cinematográfica, ela foi tomando um espaço cada vez maior nesses shows de variedades dos music halls, até que os antigos music halls se transformaram em salas de projeção de cinemas, mais ou menos no sentido moderno que a gente entende hoje, né, na maioria dos shopping centers, mas enfim, ainda com essa mesma estrutura, né. Mas o que é interessante observar é o seguinte, aqui, em termos da economia, do ciclo, né, capitalista, do ciclo da economia capitalista, na segunda metade do século XIX, ocorreu uma coisa importante, que foi a mudança de regime no sistema capitalista, que a gente deixou de ser um capitalismo liberal para ser um capitalismo monopolista ou oligopolista. O que significa isso? Aqui era um modo de produção em que os fabricantes individuais não tinham mais importância enquanto pessoas, né, que fabricavam, mas aqueles entre fabricantes que tinham tido a oportunidade de crescer um pouco mais economicamente foram engolindo os seus colegas menores, né, que tinham se desenvolvido menos e foram formando conglomerados, se associando, etc, etc. Então, quando você, na segunda metade do século XIX, você já tem um capitalismo que não cabe mais, o capitalismo não deixou de ser liberal, inclusive porque as leis de mercado, elas já não funcionavam tão assim, né? Talvez elas nunca tenham funcionado totalmente livremente, mas a partir desse momento dos grandes conglomerados, aí é que elas não funcionaram mais livremente mesmo, né? E, bom, esse momento do capitalismo, do surgimento do capitalismo monopolista, ele coincide com um processo que já está no curso pelo menos há um século, de crescimento das grandes cidades, formação de metrópoles na Europa e também nos Estados Unidos, né? E massas trabalhadoras, né, que vinham normalmente, né, do campo, né, para a cidade, à procura de trabalho, e que, por mais que o trabalho fosse extenuante, ocupasse uma boa parte do seu tempo, não era o tempo todo, então sobrava um tempinho, esse tempinho deveria ser dedicado ao entretenimento, né? Mas era um cenário em que não cabia, por exemplo, o entretenimento no sentido ancestral, rural, né, das festas, inclusive religiosas, até coisas do gênero, né? Então, a indústria cultural, ela surgiu como uma espécie de novo ramo econômico, industrial, com o objetivo de suprir essa demanda de massas de trabalhadores, né, oriundos aí das cidades menores, etc, etc, que estavam se amontoando nas cidades. E a indústria cultural, quer dizer, eu estou procurando mostrar para vocês que houve assim, uma convergência de elementos, uma convergência importante de vários elementos. Eu já mencionei, por exemplo, a invenção e a popularização, né, desses três recursos tecnológicos: o cinematógrafo, né, o gramofone e a radiotransmissão, né? O início da indústria cultural, que se dá mais ou menos na primeira década do século XX e se consolida na segunda década do século XX, ele ocorre no momento em que esse novo ramo do entretenimento, já industrializado, já bem mais organizado em bases industriais, se apropria desses recursos tecnológicos mais ou menos recém-inventados e popularizados nas décadas anteriores, né? Então a indústria cultural, ela nasce daí. Um marco importante da indústria cultural, também é importante lembrar, foi o surgimento de Hollywood, que se deu a partir de 1911. E tem uma historinha, não vou me alongar não, mas vale a pena lembrar só. Os
as primeiras experiências, né, em termos da indústria cultural se deram na costa leste dos Estados Unidos, né, uma indústria cinematográfica, uma indústria de distribuição de filmes, né, os chamados Nickelodeons, né, que eram salas em que ocupadas principalmente por pessoas bem populares mesmo, de classe operária e tal, que colocavam uma moedinha, né, um níquel, para assistir, ficava assistindo ali, ficava passando o filme, enquanto ela aguentasse, ela ficava vendo lá aquelas coisas, né, era como uma curiosidade tecnológica, né. Acontece que um grupo, que era a maioria deles de judeus fugidos do leste europeu, que se estabeleceram em Nova York, começaram a entrar nesse ramo de Nickelodeons. E, para baratear os custos, eles começaram a querer produzir os seus próprios filmes. Mas eles esbarraram num obstáculo muito forte, que existia um cartel de produção, né, que era o cartel do Edison, de produção dos filmes. Então, eles foram tentar produzir os seus filmes, mas eles, na costa leste não tinha como. Então, eles juntaram, né, fizeram uma espécie de consórcio ali, de algumas dezenas deles com algum capital já, e compraram uma fazenda, né, na Califórnia chamada Hollywood, né, e que era uma fazenda de produção de laranjas e tal, e lá eles retalharam aquilo, cada gleba daquelas ali virou um dos grandes estúdios. Foi daí que surgiu a Paramount, a Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer, etc. Os 6 ou 8 maiores estúdios, né, surgiram exatamente, né. Então, essa era a historinha que eu queria lembrar. Agora, qual foi o significado para o sistema capitalista, em especial para o sistema capitalista monopolista, do surgimento da indústria cultural, dessa nova abordagem, digamos, da indústria do entretenimento em bases industriais, etc. Qual foi o significado? Primeiro, os seus principais representantes aí, né, nesse momento inicial da indústria cultural, eles estavam de olho em lucro. Eles eram, inclusive, que esse background que eles tinham de judeus fugidos do leste europeu, etc., né, fazia deles pessoas que queriam realmente enriquecer e enriquecer rápido. Mas em termos... E muitos deles realmente enriqueceram, se tornaram multimilionários, assim, em mais ou menos pouco tempo, né? Mas em termos sistêmicos, existia, além dessa necessidade do capital, da sua contínua revalorização, ficou claro que existia um objetivo, ficou claro em termos do sistema capitalista, na sua versão monopolista, ficou claro que existia esse objetivo sistêmico, que seria, digamos, de estabelecer padrões de comportamento mais ou menos previsíveis, que não apenas garantissem um lucro de hoje para aqueles que investiam capital, por exemplo, na produção de um filme, mas que, de certo modo, assegurassem o lucro de amanhã na medida em que assegurassem a manutenção do regime capitalista, não é? Por que eu estou falando isso? Porque era um momento em que, na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, o movimento operário, o movimento dos trabalhadores era um movimento forte ainda. E como vocês devem se lembrar, em 1917 houve a Revolução Russa, então começou a haver uma ameaça ideológica, né, aí, da Rússia comunista, né? Então, por outro lado, os países mais industrializados da Europa, mais os Estados Unidos, houve um investimento pesado no sentido da consolidação de democracias liberais com uma certa estabilidade política. É claro que isso na Inglaterra e na França funcionou muito melhor do que na Alemanha, por exemplo, né? Na Alemanha, por exemplo, no início da década de 30, os nazistas subiram ao poder, não é? Como todo mundo está lembrado. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que é uma coisa que isso foi dessa época, do que ocorreu nas primeiras décadas do século XX, em termos da indústria cultural, por mais que ela tenha se modificado ao longo das décadas, até o início do século XXI agora, algumas características básicas da indústria cultural se conservaram, né? Uma delas é a seguinte, dada, digamos, a exigência
de mostrar perante o resto do mundo, e principalmente na época que existia o chamado socialismo real, perante o mundo socialista real, dada a necessidade de se mostrar a superioridade das democracias liberais sobre outras formas, né, de regime, ditatoriais, de esquerda ou de direita, a indústria cultural ela foi exercendo cada vez mais uma função sistêmica preponderante nesse sentido, porque seria ela que realmente garantiria aqueles padrões de comportamento, inclusive eleitoral, né, que eram requeridos para você ter aquela estabilidade em termos capitalistas do sistema, né, econômico, né? Então, eu estou lembrando isso tudo para dizer o seguinte, que a indústria cultural, ao longo das décadas, ela se modificou muito tecnologicamente. A base que deu origem à indústria cultural, como eu já mencionei, era a base da radiodifusão, de rádio mesmo, né? Não ainda televisão, só veio nos final dos anos 40, nos Estados Unidos, e depois o Brasil começou cedo nisso, começou em 1950 já, a primeira transmissão de televisão foi em 1950, mas mesmo nos Estados Unidos foi na segunda metade da década de 40. Mas até então, a base era rádio, cinema, revistas, né? E indústria fonográfica, né? A base tecnológica era essa. Daí a pouco entrou a televisão, foi um salto qualitativo nessa base tecnológica, né? E ao longo das décadas subsequentes, várias inovações tecnológicas importantes aconteceram. Por exemplo, depois, até mesmo dentro desse tripé inicial que eu falei, o cinema, por exemplo, ele começou como cinema mudo e preto e branco. Depois, logo, a primeira grande revolução tecnológica no cinema foi o cinema sonoro, né? Ainda na década de 20. Depois o cinema colorido, depois o cinema colorido sonoro, depois experiências digamos, de alta qualidade da imagem, no cinema de película ainda e tudo, né? Faltando bastante tempo para a gente chegar no momento atual, por exemplo, do cinema produzido em bases digitais, etc., né? Mas a televisão, por exemplo, quando começou também preto e branco, depois se tornou a televisão colorida, né? Uma década depois vieram os aparelhos de vídeo caseiro, né? VHS, por exemplo, né? Mais recentemente, de 20 anos para cá, 25 anos para cá, os dispositivos digitais aí foram tomando cada vez mais conta, né, do cenário da indústria cultural, né? Então a indústria cultural hoje ela é totalmente dominada pelos recursos digitais, né, computacionais, né? Houve há talvez 20 anos, né, o início desse processo de convergência dos médios, né, dos meios tecnológicos, né? Então houve essas modificações tecnológicas muito importantes. E houve também, por outro lado, modificações muito importantes na situação geopolítica que servia, digamos, de cenário para o desenvolvimento das atividades da indústria cultural. Por exemplo, ela foi criada nesse quadro de ameaça russa, né, de internacionalismo comunista, capitaneado pela Rússia, recém-tornada socialista, né? Movimento operário ainda forte, coisa que não perdurou. Todo mundo conhece esse processo, né, nos países mais industrializados, de aburguesamento, né, da classe operária, né? Então isso foi uma coisa que fez o movimento operário arrefecer muito. Esse foi o cenário de início da indústria cultural. O cenário subsequente é o cenário da Guerra Fria, né? Logo depois, né, no chamado pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, o mundo dividido, né, em dois blocos, né? Um bloco socialista e um bloco capitalista, né? O capitalista liderado pelos Estados Unidos, o socialista liderado pela Rússia, né?
e pela União Soviética. Então, através de todas essas situações de quadros, digamos, tecnológico e geopolítico muito diferenciado, como eu já falei, alguns elementos perduraram e um deles, talvez o mais importante, que ressalte mais nesse momento que a gente quer pensar o que está acontecendo aqui no Brasil agora, foi essa ideia da indústria cultural, no seu funcionamento mais típico, se dá num regime de democracia liberal, num regime de democracia que a gente poderia chamar também de formal, ou seja, uma democracia que não seja necessariamente uma democracia econômica, né? Na medida em que exista, por exemplo, muita exclusão numa sociedade, muita desigualdade social, essa coisa toda, mas num regime de certa liberdade política, num regime com um quadro eleitoral, por exemplo, relativamente livre, não controlado, etc. Então a indústria cultural ela se desenvolveu como um elemento importante, né? Até mesmo de manutenção da própria ordem capitalista, né? Eu cheguei a afirmar, até em textos publicados, né, que se não existisse a indústria cultural hoje, tal como ela existe no mundo, a chamada indústria cultural global, provavelmente não existiria mais capitalismo. A partir de um determinado momento, a indústria cultural passou a ser um elemento assim, vital para a existência do capitalismo. Um ponto que é muito importante nessa minha exposição, que a gente pode depois continuar discutindo, isso que eu acabei de falar, digamos, daquilo que caracteriza melhor o funcionamento da indústria cultural ser esse quadro de democracia liberal, de democracia política, numa sociedade de bases capitalistas. E por que isso? Porque a utilização de meios tecnológicos semelhantes ao que a indústria cultural usa, ocorreu, por exemplo, na Rússia soviética, na Alemanha nazista. Quem não ouviu falar ainda da UFA, né, que era a indústria cinematográfica poderosíssima que existia na Alemanha, e que quando os nazistas subiram ao poder, ela foi simplesmente encampada pelos nazistas e ficou sendo uma espécie de porta-voz oficial, imagético, sonoro do regime nazista, né? A nossa ditadura militar aqui brasileira, de 1964 até 85, ela se valeu muito também de meios audiovisuais, né, como propaganda ideológica, etc, etc. Tudo isso acontece, né? Só que a minha ideia é essa, que digamos assim, em termos sistêmicos do capitalismo, e repetindo mais uma vez, né, ocorrendo em bases políticas liberais, com uma infraestrutura econômica capitalista, né? Esse é o quadro em que a indústria cultural floresce, né? Foi o quadro, por exemplo, em que ela floresceu nos Estados Unidos, né? Que gerou Hollywood, que até hoje é o maior centro irradiador, né, de produções típicas da indústria cultural, tal, que percorrem o mundo todo. Existem, claro, algumas alternativas, né? Existe o caso de Bollywood na Índia e tal, mas são casos um pouco particulares, né? Que a gente tem, inclusive, tem uma certa dificuldade de entender, porque está muito interligado a peculiaridades culturais, né, da Índia, por exemplo, que a gente nem compreende muito bem, né? Então vamos ficar nesse caso que a gente entende bem. Bom, Brasil. O Brasil sempre foi uma espécie de pioneiro em termos de desenvolvimento da indústria cultural. Só para vocês terem uma ideia, a primeira transmissão de rádio no Brasil foi em 1922. Desde então, várias chamavam de rádio clube, né? O aparelho de rádio era um aparelho muito caro, então o uso do rádio era muito elitizado, né? Aqui no Brasil, provavelmente em outros lugares também, né? Na Alemanha, eu estava até lembrando outro dia isso com meus alunos na aula, o Hitler, quando ele subiu ao poder, ele mandou projetarem
um Volksempfänger, igual tem o Volkswagen, né, o carro do povo, Empfänger é o receptor de rádio, né? Então, porque aquilo era distribuído quase de graça, né? Quer dizer, era vendido a um preço muito barato, que era subsidiado pelo Estado nazista, para ter um aparelho daquele em todas as casas, né? Para, enfim, como aquela propaganda ideológica que eu estava falando, que não é o funcionamento típico, digamos, né, que eu estou chamando de típico da indústria cultural, mas é um exemplo, né? Aqui no Brasil, quer dizer, eram só as pessoas mais ricas mesmo que tinham condição de ter um rádio até o final da década de 20. A partir da década de 30, começou a existir a rádio comercial no Brasil. Os próprios fabricantes de aparelhos de rádio começaram a patrocinar a criação de estações de rádio e de programas de rádio, etc, etc. Então, a partir da década de 30, do início da década de 30, o rádio comercial evoluiu muito no Brasil, né? A partir do final da década, a gente tem, por exemplo, o fenômeno da Rádio Nacional, né? Que era um elemento assim, que no caso do Brasil foi apropriado, por exemplo, pelo Estado Novo, né? Diferentemente da indústria cinematográfica, né? O Getúlio Vargas, por exemplo, deixou a indústria cinematográfica brasileira incipiente passar pão e água, mas ele investiu pesadamente no rádio, e o rádio funcionava como exatamente esse reverberador aí da ideologia do Estado Novo, essa coisa toda, né? Mas eu estou querendo dizer que a utilização de aparelhagens, né, desses recursos tecnológicos que eram típicos da indústria cultural e que são até hoje, só que em outras bases, né, aqui no Brasil sempre se deu de maneira precoce, né? A indústria cinematográfica brasileira, por exemplo, em bases assim, quase domésticas, ela começou a existir a partir do início da década de 20, né? A partir da década de 30, começou a haver uma produção mais industrializada, com a Cinédia, por exemplo, né, a Atlântida, depois a Vera Cruz em São Paulo. Então, assim, sempre houve um desenvolvimento importante, inclusive levando em consideração a situação de periferia, de país periférico, né, do Brasil, né. Bom, eu estou dizendo isso tudo para descrever a situação anterior, né, a situação, digamos assim, até 2 anos atrás da indústria cultural brasileira, né? Era uma indústria cultural que, a partir da experiência da democracia, que começa, né, com o fim da ditadura, né, em 85, com a eleição, né, indireta, porém já de um civil e com promessas de consolidação de uma democracia liberal tão sólida quanto possível, etc. A Rede Globo, por exemplo, que é muito emblemática de todo esse desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, que não por acaso foi criada em 65, ou seja, um ano depois do golpe de Estado, do golpe militar, né, que deu origem à ditadura em 64. Mas a partir da experiência, é interessante observar o seguinte, que quem viveu a época das diretas já, por exemplo, viu que aconteceu ali uma coisa muito semelhante, em parte, ao que está acontecendo hoje, de uma manipulação incrível. Quer dizer, até o início digamos, no início do movimento das diretas já, digamos, sei lá, 82, 83, a Globo, ela simplesmente ignorava as manifestações, até que teve a grande manifestação da Praça da Sé em São Paulo, com 100 mil pessoas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tinha tido uma manifestação com muitos milhares. Em Curitiba, que foi a primeira grande, 40 mil pessoas. A coisa foi só crescendo até chegar uma nova manifestação na Praça da Sé com 1 milhão de pessoas. Quando chegou nesse ponto, não era possível mais a Rede Globo esconder isso do resto da população, porque estava todo mundo sabendo, estava começando a pegar mal para a própria Rede Globo, né? Então está acontecendo uma coisa semelhante, porque a Rede Globo, ela era fechada com o regime militar, ela teve que praticamente, né, assim, transgredir um pouco os seus princípios mais caros, né, para começar a cobrir, por exemplo, as grandes manifestações, as diretas já, essa coisa toda, né? Mas depois que aconteceu isso, a Rede Globo, ela entrou, quer dizer, parece que ela investiu pesadamente
molde, num modelo que corresponderia um pouco a esse modelo clássico que eu estava falando, de uma indústria cultural. Isso ocorreu em outros setores também, em relação a outras redes de televisão e outros, redes de rádios, tudo. Vamos pegar a Globo, que é sempre emblemático, né? A Globo investiu a partir de 85 no desenvolvimento, na consolidação de um modelo semelhante a isso que eu chamei de modelo clássico, que é a indústria cultural como um fator de fomento e de manutenção do sistema capitalista, gerando com isso não apenas lucros, né, pela venda dos seus produtos, e ela, nesse sentido, ela lucrou bastante vendendo os produtos, inclusive para o exterior, etc, tudo bem, mas não apenas com a venda dos seus produtos, mas com a geração de conformidade a um determinado status quo, né? Então, toda a grade de programação da Globo, desde que ela começou a investir nesse quadro, né, de fazer parte de uma indústria cultural clássica, né, tudo que a Globo fazia tinha um pouco exatamente essa repercussão, né, de gerar conformidade, gerar lucro e conformidade, para encurtar a conversa, né? Então, basicamente isso. Eu poderia desenvolver isso bastante, mas eu não quero ficar falando demais, eu quero que a gente passe logo ao debate e tal. Então, o que eu queria dizer é só chamar a atenção para o seguinte, que o que ocorreu no Brasil gerou uma situação não semelhante à que existia na Guerra Fria, na época da Guerra Fria, de confronto entre um regime capitalista e um regime supostamente não capitalista, né? Mas dentro do capitalismo, né? O projeto, por exemplo, né? Dos governos petistas, né? De inclusão social, de redução drástica das desigualdades sociais, etc, tudo isso que todo mundo sabe e tal, pelo menos num ambiente como o nosso aqui, mas dentro de um regime capitalista, quer dizer, um pouco recolher as migalhas, digamos, do sistema, né? Lucros enormes nos bancos, o sistema industrial lucrando bastante com renúncia fiscal, com subsídios, etc, e com as migalhas recolhidas, fazer programas sociais que tiraram realmente 40 milhões de pessoas da miséria e que franquearam o acesso, né, de milhões e milhões de pessoas ao ensino superior, por exemplo, né? E, enfim, essa história que todo mundo conhece. Só que isso começou, quer dizer, isso despertou a existência de fantasmas que estavam adormecidos, né, que não tem exatamente a ver com a manutenção do sistema capitalista. Porque eu acho que nas bases em que o projeto dos governos petistas, por exemplo, foi realizado, ele não chegou a, objetivamente falando, se a gente não dá ouvidos a essa a histeria toda da direita que existe, né, do bolivarismo, essas coisas todas, né? Se a gente não dá ouvido a isso, e claro que não deve dar, foi um projeto assim, de inclusão, um projeto importante, etc., mas que em momento algum chegou a colocar em xeque a existência do capitalismo, né? Mas a mexida em determinadas estruturas que estavam consolidadas há séculos, né? Talvez desde que o Brasil existe enquanto, né, país, né, de bases ocidentais, desde que foi, né, ocupado, né, pelos portugueses aqui a partir de 1500, etc. Essas coisas começaram a ser mexidas e determinados privilégios que nem chegaram a ser mexidos, mas começaram a ser postos em xeque num determinado horizonte, digamos assim, né? Então isso atiçou, né, forças aí absolutamente, forças arquiconservadoras, né? E enfim, a gente sabe essa história toda dos perdedores
assíduos de eleições, né? Pessoas que não conseguem se eleger absolutamente, partidos, né? Que não conseguem se eleger absolutamente pelo voto, etc. Tentaram a última vez, né? Na eleição de 2014, não conseguiram, com todos os meios de comunicação apostando na sua eleição, etc. Tudo, né? Conspirando a favor, né? Dessas forças obscurantistas, ainda assim não conseguiram se eleger. Então, começou a ideia, né, do golpismo, né? Foram divulgados aqui recentemente, né, pelas redes sociais, né, porque é praticamente a única fonte de informação que a gente tem hoje, os blogs também e tal, conversas entre líderes, né, aí dessa direita ultraconservadora, já falando tudo o que está acontecendo hoje como um projeto, né? Quer dizer, não, a Dilma não vai, se ela for eleita, eu acho que ela não vai ser eleita, mas se ela for, ela não se segura no governo, enfim, aquela história, né? Se não vai ser eleita, se for, não toma posse, se tomar posse do governo e tal. Então a ideia de forjar um impeachment, essa coisa, era uma coisa que, pelo menos, quer dizer, existem documentos aí de 2013, de conversas e tal, que já denunciam isso, né? Então, o que aconteceu? Em termos da indústria cultural, e pegando sempre a Globo como esse paradigma, a Globo abandonou, a partir de um determinado momento, aquele projeto de ser uma representante típica da indústria cultural no sentido clássico, né? De uma indústria lucrativa por um lado e de ser um auxiliar importante na manutenção da ordem desigual de um capitalismo monopolizado, e no caso do Brasil ainda dependente, né? Ela abandonou esse projeto para investir fortemente num projeto golpista, né? Então é isso que aconteceu. Ela tem uma liderança sobre todas as outras redes de televisão e sobre todos os outros meios de comunicação, quer dizer, existe uma permeabilidade muito grande em relação a uma coisa que nem merece o nome de revista, né, que se chama Veja, né, e coisa que congêneres também, a Globo tem a sua própria Veja, né, que é a Época, né, e, enfim, esse lixo todo, né, quer dizer, tudo fechado nesse sentido do golpe, né, e, quer dizer, existem características do golpe que são bastante peculiares, né. O golpe, tal como ele está ocorrendo, ele tem, enfim, tudo bem, gente, sem nenhum preconceito, mas assim, o Brasil não é Paraguai nem Honduras, né? Quer dizer, esse modelo de golpe que está sendo aplicado aqui no Brasil, ele foi testado primeiro no Paraguai, né? Há alguns anos atrás, e em Honduras também, né? E é a primeira tentativa, digamos, de aplicar o golpe num país de dimensões continentais, com uma economia grande, diversificada. Sempre se lembra, né, que é a sétima em volume, né, do PIB e tal, a sétima economia do mundo, né, com pretensões, né, de potência, pelo menos potência regional, aquela coisa toda. Então, assim, é um experimento que está sendo feito. Uma coisa que eu não falei até agora, mas que é muito evidente também, são os interesses estrangeiros todos que existem, né? Que são importantes também como fomentadores do golpe, né? O apoio, né, popular, com muitas aspas, né, que o golpe demonstrou até aqui, todo mundo sabe que foi, enfim, totalmente artificialmente gerado, né, porque qual manifestações das nossas, por exemplo, né, contra o golpe, que tiveram cobertura com helicóptero, com chamamento na televisão o tempo todo, etc, etc. Não, então é claro que houve, né, manipulação, houve coisas muito curiosas, né, que ocorreram. Por exemplo, só assim como exemplo dessa mudança de regime que eu estava falando para vocês. Essa função da indústria, que a indústria cultural tem de gerar
comportamentos, inclusive consumidores, não apenas de conformidade política, mas de consumo, né? A Globo, por exemplo, ela, o ano passado, o ano atrasado, ela criticou um pouco disso. Por exemplo, comerciantes conhecidos, né, nossos, reclamaram, né, que a Globo, no movimento de Natal do ano passado, estava fazendo uma espécie de campanha para as pessoas não comprarem. Olha, gente, a crise está difícil, então é melhor vocês não gastarem e tal. Quer dizer, o pessoal ficou, né, porque, como dizem, né, para os comerciantes, as duas melhores épocas do ano são exatamente o Natal, o Dia das Mães, depois tem uma hierarquia, depois o Dia dos Pais, depois o Dia das Crianças, o Dia de não sei o quê, né? Então, assim, nas duas principais datas de venda para o comércio, que seria uma tarefa clássica, digamos, da indústria cultural, né? A Globo estava agindo, e as outras redes também, porque a Globo, ela tem, como eu falei, tem liderança, ela gera comportamento nos outros meios de comunicação também, né? Fazendo campanhas para as pessoas não consumirem, né? Então, assim, eu lembro num debate que eu participei no ano passado no Rio Grande do Sul, eu fui perguntado sobre isso, que eu estava falando exatamente fiz uma exposição até bem mais detalhada do que eu fiz aqui, com apresentação de PowerPoint, etc, mostrando exatamente esse quadro clássico da indústria cultural. E uma pergunta que surgiu foi isso: poxa, mas isso foi em março do ano passado, ou seja, já estava pré-configurado esse quadro que está acontecendo agora de uma forma absurda, né? Mas já era visível isso. Então uma pessoa, eu até agradeci muito a pergunta, falou assim: mas peraí, o que está acontecendo no Brasil, o que a Globo está fazendo agora, não está condizendo com esse esquema que você apresentou aqui da indústria cultural. Eu falei: você tem razão, a gente está observando uma mudança que naquela época era gradual ainda, de regime, né, da indústria cultural, de uma indústria cultural clássica nesse sentido, né, da geração de comportamento, primeiro da geração de lucro direto, da geração de comportamento lucrativo para o sistema como um todo, e da geração de comportamento no sentido moral e político que garanta, por exemplo, a sobrevivência, né, a perpetuação, se possível, do sistema capitalista, né? E então o que a gente vive agora no Brasil é uma situação assim, de anomalia total em relação a esse quadro clássico da indústria cultural, tanto é que está repercutindo muito no Brasil, além da palhaçada toda que os políticos todo dia fazem aqui, é o fato do comportamento da imprensa, dos grandes média realmente, né, da comunicação de massa, etc, né? Quer dizer, porque em muitos países, nos Estados Unidos, apesar de toda a coerção, de tudo que existe lá de ruim nesse sentido, existe um ethos da comunicação de massa que é ainda um pouco de um certo profissionalismo, etc., que foi abandonado completamente aqui pelos meios de massa, completamente abandonado. Nos Estados Unidos, então, tem jornalistas que acreditam ainda no jornalismo, essa coisa toda. Inglaterra, França, Itália, Espanha, Argentina e tal, e outros países, né, da América Latina também. Então, assim, está repercutindo muito exatamente assim, como que os média aqui no Brasil foram assim, aparelhados, né, no sentido mais crasso que alguém puder imaginar, né, como força auxiliar do golpe, né? Então, assim, deixa eu ver, eu já falei aqui um bom tempo, uns 40 minutos, então eu teria ainda bastante coisa a falar, mas eu acho que o básico assim, do recado que eu queria dar era esse. Eu vou então passar para a gente trocar umas ideias aí sobre isso. Obrigado então pela atenção, gente. Quem quiser fazer uma pergunta, quiser fazer uma pergunta. Na verdade, mais uma reflexão, porque a internet é um veículo novo, né, que a gente está vendo as mudanças agora,
Eu queria que você comentasse sobre isso, porque eu vejo que a proporção das manifestações também muito devido a essa organização que é feita pela internet. Ok. Obrigado. É um tópico que eu só tangenciei aqui na minha exposição, né? Sobre vários aspectos, né? Mas é interessante observar, né? Porque determinados meios tecnológicos, quer dizer, todos os meios tecnológicos sempre comportam lados assim perversos e lados eventualmente benéficos, né? A internet como um todo, o surgimento dela está ligado ainda à Guerra Fria, né? Ela foi criada como uma rede de computadores para uso militar dos Estados Unidos para combater, por exemplo, a ameaça soviética, né? A chamada ARPANET, né? Ela foi criada na década de 70. Na década de 80, ela foi aberta para uso científico, só de aliados dos Estados Unidos, né? E no início da década de 90, depois da queda do Muro de Berlim, a internet ela foi vislumbrada como um novo ramo de negócios, né? Em 93, se não me engano, o Congresso norte-americano aprovou uma lei que permitia o uso não apenas civil, porém comercial da internet, né? Então a internet, ela como um todo, né, ela existe, todo mundo sabe, todo usuário da internet sabe o tanto que, atualmente, principalmente, o tanto de propaganda que fica atrás da gente o tempo todo, né? Você entrou uma vez, um dia lá, procurou no Google lá um determinado produto, um sapato que você queira comprar, depois esse sapato fica te perseguindo pelo resto da sua vida, né? Então, assim, existe esse lado todo, quer dizer, da internet como fomentadora, como indutora, né, do consumo no sistema capitalista, né? Mas, assim, um lado que provavelmente, né, para os mantenedores da internet, porque em termos globais, existem, se não me engano, 13, 14 mega servidores da internet no mundo, dos quais 9 estão nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos controlam a internet todinha, né? Inclusive todos esses escândalos que houve de espionagem, etc, foi exatamente porque eles têm o recurso tecnológico está ali no país deles, tal. Então, assim, a internet ela surge, né, como um recurso estratégico militar, ela depois se torna um elemento de indução comercial, né? Mas é inegável realmente o potencial que a internet tem de comunicação alternativa, né? Então, por isso que eu, en passant, falei aqui, né, que hoje quem quer se informar não liga nem o rádio, nem a televisão, e nem abre um jornal para ler, nem abre uma revista semanal. Vai para os blogs, vai para as redes sociais, etc, né? Então, realmente, é incrível isso que aconteceu. Eu acho que a gente tem que reconhecer, eu até um determinado ponto, nas análises que eu fazia da internet, do uso da internet, eu era um pouco pessimista em relação a esse lado de possibilitação da articulação política alternativa ao sistema capitalista, etc. Hoje, a partir já da campanha eleitoral, né, em 2014, eu percebi claramente que provavelmente se não fossem as redes sociais e toda essa comunicação alternativa que ocorre, eu acho que a direita, né, coligada aí com setores de extrema-direita, teria ganho a eleição, porque, a julgar pelo que acontecia, né, na televisão, no rádio, enfim, na chamada grande imprensa, etc., não tinha para o PT de jeito nenhum, né? Então, hoje eu acho que é muito importante, né, eu próprio, né, me tornei um usuário, né, das redes sociais, não só para o meu trabalho acadêmico, mas, né, até mesmo, né, vários de vocês devem saber que eu anunciei, né, essa conversa aqui, né, pelo Facebook, etc. Eu acho que isso tudo tem um potencial muito grande que precisa ser cada vez mais explorado, né, e é o que está garantindo, né, gente? Sexta-feira passada nós tivemos aqui uma manifestação, né, quer dizer, vocês devem ter reparado que os meios de massa, eles sequer falam mais na Dilma, né? A Dilma não existe, ela deixou de existir. Eles não chamam o presidente interino,
de presidente interino, eles falam do presidente Temer, né? Então assim, sumiu, né? Como é que 10 a 20 mil pessoas, pelos cálculos aí que fazem, eu estava lá na manifestação, mas não sei dizer porque a gente estando lá é difícil, né? Mas os 10 a 20 mil pessoas que foram lá, como é que apareceram, né? Quer dizer, foi uma informação que circulou via redes sociais e que deu super certo, né? E eu faço a avaliação que pode ser considerada talvez excessivamente otimista de que aquilo aqui, juntamente com outras manifestações importantes que estão ocorrendo no Brasil todo, podem estar forçando um pouco no sentido da gente ter uma mudança no quadro, não sei. Eu acho muito difícil, mas não acho que seja impossível, né? De modo que eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, né? E eu concordo inteiramente. Hoje eu sou, assim, realmente quase um entusiasta aí das possibilidades, mesmo sabendo de todo esse lado, né? Potencialmente autoritário e capitalista que existe, né, na internet, né? E de estratégico militar, etc. Mesmo sabendo disso, eu acho que é um instrumento que a gente tem que usar mesmo. Eu sou favorável a formas de apropriação cada vez mais criativas e politicamente fortes de todos os meios digitais que a gente tem, né? Que tem um potencial incrível, né, de criatividade, etc. Hoje eu estou realmente convencido disso. Obrigado. Rodrigo, você mencionou essa mudança de comportamento do Tribunal Nacional, tem de 2 anos para cá, 2 a 3 anos, mas tem a própria eleição. E me veio na mente, no exato momento, a eleição dos Estados Unidos, o Bush e o Al Gore. Teve um movimento semelhante da Fox, né? Só que lá talvez a gente pode dizer que foi bem sucedido. Ao contrário daqui, né? Aí eu queria ouvir sua... Você também mencionou como que nos Estados Unidos essa relação é dominada, com certeza. Mas como aqui no Brasil é pela Globo, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Olha, o que acontece é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, quer dizer, a gente sabe que não tem essa diversidade aí no espectro ideológico que no Brasil ainda existe, né? Mas apesar disso, por incrível que pareça, em termos da estrutura dos meios de comunicação, você tem uma diversidade maior do que a gente tem no Brasil. Incrível, mas quer dizer, você tem a CNN, que é um pouco mais liberal, a Fox, que é direita, caminhando para a extrema direita, você tem a PBS, né, a rede pública, que tem um papel importante também e tudo, né? Então, na verdade, quer dizer, a coisa tem mais o caráter de uma disputa, digamos, de grupos políticos que nenhum deles coloca em xeque a existência do capitalismo, mas a existência, a execução de um projeto capitalista A ou B, né? Mais liberal, como os democratas, ou mais conservador ou hiperconservador, como normalmente os republicanos, né? Então, mas existe, quer dizer, na paisagem dos média e norte-americanos, a Fox ela aparece talvez mais com esse perfil assim de endurecer o jogo mesmo, né? Quer dizer, mesmo que isso represente o desrespeito a alguns preceitos básicos aí da economia capitalista, do jogo capitalista e do jogo eleitoral, etc. A Fox tem mais esse perfil do que outras, né? Então, isso varia muito de país para país, né? Quer dizer, em muitos países você tem redes públicas fortes, né? Como na Grã-Bretanha tem a BBC, como na Alemanha tem uma rede toda forte, né? Ao lado da rede comercial, uma rede pública bastante forte e tal. Então, isso varia, mas na verdade, quer dizer, o que acontece aqui no Brasil é que isso que falam das 7 famílias que dominam o cenário da comunicação de massa inteiramente é incrível, porque fora disso, você só tinha até recentemente, né, a TV Brasil, que está sob intervenção, né,
a EBC toda sob intervenção, que é um absurdo, né? Uma bandeira que a gente tinha que levantar também, junto com o volta Dilma e outras coisas, contra golpe, fora golpe, etc. É salve a EBC, porque era praticamente a única alternativa em termos de comunicação de massa que a gente tinha, que tá, eu já notei, desde que, enfim, o Temer assumiu para cá, já houve algumas modificações, assim, eles não estão tão mais independentes como eram, né? Então, assim, é uma paisagem aqui no Brasil que é muito preocupante e é uma outra coisa que está repercutindo muito no mundo todo, né? Exatamente esse quadro, né? De você ter, assim, poucos grandes grupos que dominam a comunicação de massa inteiramente e com ramificações e muito ligados, embora a Constituição proíba, muito ligados, por exemplo, ao sistema político, né? A Constituição proíbe que deputados e senadores, por exemplo, sejam proprietários de meios de comunicação, né? E é o que mais tem, né? Ou seja, lei é para uns e não para outros, né? Então, mas, enfim, aqui no Brasil me parece que isso, quando há uma decisão desse tipo, vamos deixar o esquema clássico e vamos agora partir para o pau, né? Quando isso acontece uma sincronização, né? O que os nazistas chamavam, né, em alemão, Gleichschaltung, que tem como uma boa tradução sincronização, a sincronização que é quase total, né? Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, a sincronização não é tão... Ela já foi, por exemplo, quando toda a imprensa norte-americana estava escondendo dos americanos, por exemplo, os protestos todos em relação à invasão do Iraque, ali eles ficaram sincronizadinhos ali. Mas foi um caso muito peculiar, digamos assim, né? De um modo geral, os médias lá são menos sincronizados do que aqui. Aqui é uma sincronização absoluta, né? O que é trágico, né, para a opinião pública como um todo, né? Mais alguma questão, gente? Ó Jesus! Uma dúvida. Uma dúvida que eu tenho em relação ao... Será que você não tinha pegado o microfone? Eu estou, inclusive, te ouvindo mal. Agora é uma dúvida, que de alguma maneira tem um esclarecimento dentro do que o senhor apresentou, em relação ao cinema, né? Da especificidade do cinema dentro desse contexto cultural, porque na sua fala, o senhor evidenciou que houve um interesse maior do Estado, da burguesia nacional, em relação ao rádio. Eu falo do início do século XX, né? Mas eu estava ali me lembrando, né? Um tempo atrás eu li alguma coisa, falava do INSE, do Instituto Nacional de Cinema Educativo, que foi criado em 1937 pelo Vargas, e de alguma maneira organizou toda a produção cinematográfica desde então. E esse índice ele vai dando filhotes, né? Passa a ser o avô da Embrafilme, né? O tataravô da Funarte, né? Temos que pensar sobre isso. Eu queria que o senhor explanasse melhor, né? Um pouco essa relação com o cinema e qual o papel do cinema nessa manutenção dessa organização clássica da indústria cultural. Obrigado. Pois o que aconteceu foi o seguinte, talvez eu tenha colocado assim de modo muito genérico, mas pelo menos houve uma diferença assim, de patamar muito grande, porque a Rádio Nacional, por exemplo, ela foi encampada pelo governo federal e se tornou praticamente o meio, né, o porta-voz praticamente radiofônico, né, do Estado Novo, né? E o pessoal que estava tentando fazer cinema nos moldes hollywoodianos, por exemplo, né, com a criação de um público próprio e tal. Eu lembro muito dos depoimentos como é que chama o criador da Cinédia? Enfim, me fugiu o nome dele, no sentido de que comprar celulóide para fazer os filmes e tal era caro, era tudo importado, caríssimo. Na época da guerra acabou, não tinha como, e que o Estado Novo deixou os produtores de cinema naquele momento, aí, assim, deu as costas para eles, deixou eles morrerem à míngua, né?
Então era mais nesse sentido. Agora, que havia, por exemplo, você lembrou bem, né, do início, porque havia, né, o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que tinha a intenção de controlar realmente os meios, né? Então, assim, o que existia de produção cinematográfica era muito, né, no sentido de propaganda ideológica, propaganda política, nesse sentido, né? Mas então o que eu falava era mais no sentido, quer dizer, caminhando para uma indústria cultural clássica que se mantém, por exemplo, de bilheteria, essas coisas, né, como Hollywood, né, que praticamente só aconteceu em Hollywood porque eles montaram um esquema com tentáculos no mundo todo, né. Os realizadores brasileiros na época, na década de 30, 40, reclamavam que na hora de exibir os seus filmes também, as salas estavam todas ocupadas pelos filmes norte-americanos e eles tinham pouco espaço, né, para mostrar suas produções e tal, mas eles tinham esse projeto de fazer, né, esse senhor cujo nome eu esqueci, que foi o fundador da Cinédia, ele mandou comprar, ele foi aos Estados Unidos comprar para a Cinédia os equipamentos idênticos aos que eram usados pelos grandes estúdios hollywoodianos, né? Então o projeto era fazer uma indústria cultural em bases, né, nesse sentido, né? Mas eu acho que foi boa a sua pergunta para lembrar, porque o cinema era, né, quer dizer, era importante, né, era um meio de massa importante e tal, e, né, quer dizer, tinha aquele negócio dos cinejornais, né, que funcionavam, né, desde dessa época de exibição de filmes, mesmo filmes estrangeiros, filmes norte-americanos, né. Aqui no Brasil, até um determinado momento, até a indústria norte-americana se consolidar, como ela veio se consolidar, os filmes exibidos eram, em parte, europeus, né? Muitos filmes alemães, franceses, etc., eram exibidos, em inglês eram exibidos aqui no Brasil, depois os norte-americanos tomaram conta, né? Mas, enfim, foi uma boa lembrança. Obrigado. Você deixa de ver as atualizações e ao mesmo tempo é nesse espaço que a gente tem algum certo alívio de informações, né? Então, se pensando que a mídia tradicional existe uma projeção de que ela vai mudar a forma de noticiar, queria saber se você vê alguma alternativa para a gente ter um meio mais saudável de midiático. Obrigado. Eu acho que no caso das redes sociais, de todos os médias sociais aí, ocupar e resistir mesmo também, né? Quer dizer, olha, eu acho que tem coisas sintomáticas, né? Quer dizer, assim que o governo interino ele assumiu, está começando uma ofensiva contra os blogs, por exemplo, né? Eles vão tentar passar leis, por exemplo, que controlem a informação nas redes sociais, essa coisa toda, né? Mas por quê? Porque eles veem nisso realmente uma ameaça, né? E é como eu falei, né? Quer dizer, você não junta 10 mil pessoas assim do nada, né? Então, como aconteceu aqui no Belo Horizonte sexta passada, né? E eu acho que, quer dizer, existe todo um potencial, né? Que precisa ser ainda explorado, mais explorado do que já está, para a gente ter realmente alguma esperança de tentar reverter o jogo e tal. Agora, você tocou num ponto importante, porque a gente, no meio dessa confusão toda, a gente tem a vivência nossa enquanto pessoas físicas, né, que com muito sofrimento, né, por essa situação toda. Nós todos estamos sofrendo, né? Eu tenho notícia de pessoas, né,
que estão deprimidas realmente por essa situação toda. Eu tenho colegas de trabalho, por exemplo, que tiraram licença médica por estresse, mas muito associado também a esse quadro todo que enfim, se constituiu, né? E então, nesse sentido, essa bolha que você está falando, ela é um fato, ela existe mesmo, né? Mas ela acaba ajudando um pouco, ela nos conforta um pouco, né? Nos dá assim, algum alento, né? No sentido de pensar que, né? Você pode ter, né? Em alguns casos, centenas ou alguns milhares de pessoas ali a quem você pode ter acesso. Tem um fenômeno engraçado que eu já ouvi, eu mesmo faço um pouco isso, mas já ouvi outras pessoas dizerem que fazem, de deixar assim alguns coxinhas, né, nas suas redes sociais para ter uma espécie de monitoramento assim, sobre o que está acontecendo no mundo lá fora e tal, né? Eu faço isso também, eu conheço outras pessoas que fazem, né? Mas assim, enfim, é interessante você ter essa possibilidade de falar para pessoas que não precisam pensar exatamente como você, mas que pessoas em relação aos quais vai haver alguma reverberação do que você fala, né? Porque o quadro pode ter melhorado um pouquinho, mas inclusive o quadro chegou a ser, todo mundo sabe, de muita violência, né? Contra pessoas que eram identificadas como petralhas ou coisa que o valha, né? Então, essa possibilidade que a gente pode vir a ter, né, de uma interrupção civilizada e pelo menos medianamente bem informada, tudo, é uma coisa que, apesar de ter esse caráter de bolha que você falou, ainda é positivo, né? Porque você citou das 7 famílias, né, que tem domínio de comunicação de massa no país. Eu queria saber a sua opinião sobre a politização da mídia. Você acha que poderia ser uma solução, uma coisa mais plausível? No caso do Brasil, é a coisa mais urgente que existe, né? Não tem nada mais urgente, porque a gente viu, né, o que deu, né? Quer dizer, interesses absolutamente particularizados, né? Todo mundo deve saber, por exemplo, né, que a Globo tem uma dívida de sonegação de impostos, quer dizer, sonegação fiscal, previdenciária, etc., etc., de bilhões de reais, né? Então, assim, o engajamento da Globo no projeto golpista aí não surgiu do nada também, né? Como acontece em relação a outros grandes grupos aí de comunicação, né? A Veja também é uma absurda, a Abril, né? A Abril toda absurda, a dívida da Abril totalmente impagável, né? Então, assim, seria a coisa mais, né? Quer dizer, ao lado de outras reformas urgentes que a gente precisaria fazer, como reforma agrária, tem a reforma aérea, como se diz, né? A reforma agrária do ar, né? Que é a democratização aí dos meios de massa, né? Então, com certeza, isso quer dizer, isso, eu acho que esse momento não é para a gente ficar insistindo muito no que deveria ter sido feito, não foi feito pelos 12 anos aí anteriores do governo petista, né? Mas uma mosca que foi comida e sem dúvida foi essa, né? De encarar, porque provavelmente eles teriam começado a despertar a ira dos hiperpoderosos mais cedo do que começaram a despertar, mas enfim, e tem isso que dizem, né, que a concessão da Globo termina em 2018, né? Então, que eles estão desesperados exatamente porque a concessão num cenário diferente desse cenário de um governo totalmente entreguista, impermeável ao interesse do capital, etc., como é o caso do Temer e a séculos e PSDBistas, etc., tucanos, né? Quer dizer, isso seria o fim praticamente do império da Globo, né? Perder a concessão, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que, né, se a gente conseguir recuperar uma parte aí do poder
né, do potencial de empoderamento aí, né, que foi perdido ou está seriamente ameaçado de ser perdido, eu acho que uma das primeiras coisas que tinha que ser feita seria exatamente essa redemocratização aí da comunicação de massa, com certeza. Reforma aérea já, né? Se não tiver outra questão, então, vale o repeteco. O Osório estava falando, né? Sobretudo assumindo um discurso, né? Que era um golpe em curso. Né? Estava lembrando da Carta Testamento do Vargas, de 1954, né? Que de alguma maneira é um anúncio também de um golpe que aconteceu historicamente em 64. Né? Nessa carta, entre várias indicações que ele faz uma indicação dentro daquele registro populista, mas que existem interesses internacionais, interesses externos, né, no que acontece internamente. Né? Queria tentar pensar hoje, né, sobretudo que a gente está acompanhando aí a repercussão dentro da indústria cultural, dentro da mídia internacional, a gente está vendo uma certa negatividade em relação a esses acontecimentos políticos no Brasil. Né? Até que quanto a gente pode fazer uma relação desse processo da indústria cultural lá em 64, vinculado à questão do golpe e o que a gente está vivenciando hoje. Obrigado, acho que é uma lembrança, outra lembrança boa, né, nesse sentido, né, porque é claro que existem algumas semelhanças, né, a própria Dilma, né, isso há alguns meses atrás, quando esse movimento todo se intensificou e começaram a falar impeachment mais, né, claramente, etc. Ou logo depois que foi aberto, né, o processo, a comissão, né, do impeachment começou a funcionar, a Dilma lembrou do que o Lacerda falou, né, do Vargas, né, na época, né, que não vai ser eleito, se for eleito não toma posse, se tomar posse não governa, né, porque o que estava acontecendo naquele momento era simplesmente um impedimento sistemático, né, da Dilma fazer o que ela tinha que fazer, presidenta eleita, né, que era governar o país, né? E agora a semelhança vai até aí, quer dizer, também interesses poderosos, econômicos e políticos internos e externos, etc., né? Mas tem diferenças fundamentais. Por exemplo, não existiam redes sociais na época, né? E o Globo, que foi muito importante, o jornal O Globo, que junto com outros meios lá de comunicação, de circulação nacional, entraram na campanha cerrada, né, contra o Vargas, né, Mar de Lama, aquela história toda, né? E segundo, lembraram recentemente, né, a respeito do que está acontecendo agora no Brasil, a propósito do que está acontecendo no Brasil, quando foi, né, noticiada o suicídio do Vargas, os apoiadores do Vargas, que não eram poucos também, né, eram relativamente numerosos, eles começaram a atacar veículos, por exemplo, do Globo. Veículos do Globo foram atacados, foram capotados, incendiados, etc, etc. Quer dizer, o pessoal identificou claramente onde é que estava ali, onde é que eram as fontes ali do acirramento da situação, né, que levou, né. Agora, a gente tem, quer dizer, nesse vazamento aí que foi divulgado hoje, né, o próprio Renan Calheiros, que certamente não tem nenhuma simpatia pela Dilma, falando assim, olha, é uma pessoa assim, de uma energia, de uma força inacreditável, né? Então, assim, é quase certo que, felizmente, nós não vamos ter esse desfecho, né, nem de renúncia e nem muito menos ainda de suicídio, no caso da Dilma. E a gente tem as redes sociais que até aqui tem tido uma importância grande, né? Mas a gente precisava ser muito mais numerosos do que a gente tem sido, né? Para poder... Eu tenho a impressão agora, otimisticamente, assim, que às vezes falta pouco para a gente conseguir aquela virada que precisa ser dada. Né? Eu saí da manifestação de sexta-feira um pouco com essa impressão
com essas notícias todas, ainda faltam divulgar amanhã, a Folha, ou depois da manhã, a Folha deve divulgar o vazamento do Sarney, que deve conter coisas interessantes também. Essas coisas todas, elas vão minando, né? Quer dizer, um governo totalmente impopular, é um governo que, enfim, os próprios agentes econômicos que achavam que no dia seguinte, né, a saída, o afastamento da Dilma, que o dólar ia cair, a bolsa ia subir, etc. Não aconteceu nada disso e tal, e muita gente, muito bobo também, que acreditava nisso, viu que não foi. Então, assim, são coisas, né, que eu acho que deixam entrever ainda algumas soluções possíveis, né? Enfim, eu teria a dizer por enquanto é isso. Tá bom? Você comentou das páginas da Folha, né? Eu lembrei disso, queria que você falasse como é que você vê o papel da Folha na cobertura do golpe, se isso é só se essa divulgação dessas gravações é só uma estratégia para parecer imparcial. Pois é, eu estou um pouco embatucado ainda com isso, como acho que muita gente está, ninguém sabe exatamente o que levou a Folha, né? Ontem, acho que foi ontem, né? A divulgação aí, segunda, né? De ontem, a divulgação aí do vazamento do Jucá, hoje do Renan, etc. Eu tenho algumas pistas, né? Bom, a Folha, o envolvimento da Folha com o regime de 64 foi tão intenso que a Folha chegou a emprestar seus carros, furgões, combis, etc. da Folha para transportar preso político da Operação Obanco, da Operação Bandeirantes, para o DOI-CODE, etc. Né? E, no entanto, no momento em que a Globo, por exemplo, ainda estava tentando investir suas últimas cartadas aí na manutenção do regime militar, a Folha já estava saindo fora. A Folha foi o primeiro órgão de grande imprensa a noticiar, por exemplo, a campanha das diretas já, né? E a Folha, por exemplo, foi o primeiro órgão de imprensa que, no primeiro momento, como toda a grande imprensa, né, apostou as fichas todas no Collor, né, que era o anti-Lula e tal. A Folha foi o primeiro, por exemplo, o primeiro veículo de grande imprensa a querer sair fora, começar a denunciar os casos lá de corrupção, etc. Então pode ser que a Folha esteja, não acredito que a Folha como um todo, mas pelo menos assim, abrindo certas comportas assim, né, no sentido de, porque a Folha teve um desgaste muito grande, até sei lá, 10 anos atrás, ou sei lá, no mínimo 5 anos atrás, a Folha era vista como um veículo assim, tradicional de imprensa, mas assim, mais liberal do que os outros, provavelmente mais independente e tal. Nas últimas campanhas eleitorais e nessa campanha, nesse golpismo todo, a Folha se queimou muito, né? Então pode ser, não sei, talvez até por essa péssima repercussão que está tendo o Brasil, saiu essa notícia há poucos dias, né? O Brasil, no ranking de liberdade de imprensa, caiu do 54º lugar para o 104º. Pela última avaliação feita pelos jornalistas livres e tal, essas ONGs aí que fazem esse tipo de avaliação, né? Então acho que pode ser isso, quer dizer, da Folha querer recuperar um pouco, né, aquela imagem de um jornal ligeiramente mais independente, mais arejado do que os outros, né? E também pode ser o seguinte, eles venderam horrores de segunda-feira para cá. E hoje a venda de jornal é uma receita pequena dos jornais, né? Eles apostam quase tudo em anunciantes, mas eventualmente pode ser uma aposta também, né? Porque, enfim. Agora, para falar a verdade, são hipóteses, assim, nenhuma delas me convence completamente não. Mas o fato é que a gente teve um fato político que obrigou uma série de rearranjos aí, né? Obrigou a Globo a mudar
né, a forma de apresentação, né, do Jornal Nacional ali, meio na urgência e tudo, né? Então alguma coisa aconteceu, né? Enfim, eu acho que são coisas que ajudam um pouco a desgastar, mas eu, para falar a verdade, eu acho que talvez a razão, a motivação que a Folha tenha seja uma soma, um somatório de fatores aí, né? Existe naturalmente essa teoria, né, do Serra estando por trás, né? Porque eu acho que essa teoria ela é provável, mas ela tem o seguinte furo: tanto no vazamento do Jucá como no vazamento do Renan, o PSDB aparece como um partido extremamente corrupto, etc., né? E o Serra é do PSDB. É claro que ele é, antes de tudo, Serra, porque ele é anti-Serra do que PSDBista, né? Mas ele ainda pertence ao PSDB, ele é um dos poucos PSDBistas assim, aí, no governo e tal, né? Então, quer dizer, desgastar o PSDB junto com o desgaste do PMDB que predomina no governo é uma operação arriscada. Na verdade, quer dizer, esse jogo incrível que foi montado, né, de alguns anos para cá, é jogo assim, é tudo roleta russa, é tudo jogo muito arriscado. Os próprios meios de comunicação entraram num jogo arriscado, os políticos entraram num jogo arriscado, é tudo assim, todo mundo praticamente assim, todo mundo segurando a cordinha da guilhotina do outro, né? Se um soltar, vem uma, né, reação em cadeia, né? Mas então, o que eu poderia dizer sobre isso, até pelo avaliação que eu faço, mas é muito difícil saber, pelo menos no momento a gente não tem elementos. Se alguém aqui souber, tiver algum palpite sobre isso, realmente o que eu pude observar é o que eu estou falando. Ok, gente? Então, olha, muito obrigado pela participação, pela atenção. A gente encerra por aqui.